Boa tarde para todos os irmãos e irmãs aqui presentes. Nós pediríamos carinhosamente a todos que colocassem os seus telefones celulares no modo silencioso e nós vamos iniciar os nossos estudos evangélicos, Carlos. Os nossos estudos evangélicos dessa tarde, e vamos fazer começando pela oração, né? Como sempre acontece em nossos encontros. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos de todo o mal, porque vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória para todo sempre, que assim seja. E em nome de Deus, de Jesus, nosso mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós iniciamos os estudos evangélicos desta tarde, na santa e bendita paz, que assim seja. Meus irmãos, nós temos aqui do capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurados os que têm puro coração, o item que inaugura, os itens 1 e 2 que inauguram esse capítulo, e que tem como título simplicidade e pureza de coração. Do evangelista Mateus, capítulo 5, versículo 8, o seguinte ensinamento e promessa de Jesus: bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. E do evangelista Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16, o seguinte ensinamento de Jesus: apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para o que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Passamos a palavra para a nossa irmã, iniciará os comentários desta tarde, a Luciana Pires. Boa tarde, meus amigos. Jesus nos abençoe, espiritualidade amiga nos intua no decorrer dos estudos. Bom, como foi apresentado a nós pelo Euler, o capítulo 8º, bem-aventurados que têm puro coração, Kardec vai falar sobre a simplicidade e a pureza do coração. Apresentado também aqui algumas citações bíblicas de Mateus, falando uma das bem-aventuranças, né, sobre a pureza de coração, e depois em Marcos, que traz ali a figura de crianças, né, quando se aproximam de Jesus, tentam tocar, e os discípulos não, assim o não permite. Jesus então diz, para que deixai que venham a ele até as criancinhas, não impeçais. Porquanto o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças. Então vamos entender um pouco o que ele quis dizer com esse assemelhar-se às crianças. Quando se fala em simplicidade,
Essa simplicidade que é trazida não tem a ver com infantilidade ou ingenuidade. A simplicidade em que fala aqui é a simplicidade moral. É aquela que exclui toda ideia de egoísmo, de orgulho, de soberba, de cobiça e entre outras vícios, né, que nós trazemos. Numa palestra que eu estava assistindo do Arthur Valadares, ele fala, comenta um pouco sobre a simplicidade. E eu achei interessante que ele traz um artigo da Revista Espírita de maio de 1863, uma mensagem de Philibert Venoy, em que ele diz assim: o que há de divino em nós é de uma simplicidade extrema, porquanto tudo que é grande é simples. A grandeza é o verdadeiro elemento do Espírito. Então veja o que Philibert traz: tudo que é grande é simples. E quando eu ouvi, né, essa mensagem de Philibert, logo eu pensei em Jesus. Porque Jesus, ele foi um modelo perfeito aqui para nós na Terra. Ele é um Cristo, um Espírito evoluído. A sua grandeza é incomparável. E ele veio com toda a simplicidade, nos ensinando, inclusive, o que é a simplicidade, nos ensinando como agir. André Luiz, numa mensagem do livro Seara de Fé, chamada Simplicidade, ele vai nos dizer que era ele tão simples que nasceu sem a proteção das paredes domésticas. Não encontrou senão alguns homens iletrados e rudes que lhe apoiaram o trabalho na construção da obra imensa. Ensinava as revelações do céu nas praias e nos campos, quando não estivesse em casa e barcos emprestados. Conversou com mulheres anônimas e algumas crianças. Todos os infelizes se lhe fizeram a grande família. Alimentou os que tinham fome. Restaurou os doentes e defendeu todos aqueles que se vissem humilhados pela injustiça. Aconselhou o respeito para com as autoridades do mundo e a obediência perante as leis de Deus. Pregou sempre o amor e a concórdia, a solidariedade e o perdão, a paciência e a alegria. Mas, porque se abtivesse, ali evitasse de partilhar os carros das vantagens terrestres, foi conduzido à cruz, e a morte dele passou como sendo a de um malfeitor. Entretanto, desde o extremo sacrifício, transformou-se no símbolo de paz e renovação para o mundo inteiro. Esse herói da simplicidade tem o nome de Jesus Cristo. Seu poder cresce com os séculos e a sua mensagem ainda hoje, quanto sempre, é esperança dos povos e a luz das nações. Então, lembramos o exemplo de Jesus para entender a simplicidade. E aqui então, por que Kardec traz aqui a citação da criança, dos pequeninos? Bom, vamos entender aqui o que ele quis dizer. Nós todos somos espíritos eternos e temos a oportunidade bendita da reencarnação. Cada reencarnação é uma oportunidade de aprendizado. Bom, então, quando nós encarnamos no mundo e nós, como espírito, já trazendo algumas dificuldades, trazendo alguns vícios, é necessário que, como nos explica Kardec, quando ele diz assim:
Ao aproximar-se a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as faculdades permanecem em estado latente. Então, o que ele vai dizer aqui? Que no momento em que há a encarnação, essa junção da alma com o corpo físico, né, que se torna ali, criada ali o corpo físico, há um processo de esquecimento, é um processo de um adormecimento da consciência. O instinto, tudo aquilo que o espírito tem, né, nós como espírito velhos, o que nós trazemos é adormecido por esse tempo, e é o período da infância. Esse período de adormecimento é justamente para que nós possamos aprender novas coisas, para que essas tendências que trazemos não venham atrapalhar o nosso aprendizado. É uma oportunidade aí, frente ao amor de Deus, ao nosso progresso. Ele vai nos dizer assim, Kardec, é necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que se esqueça em sua nova existência tudo aquilo que possa entravar. E ele diz assim: sobre ele, no entanto, reage o passado. Então, mesmo que há esse processo de latência, esse processo de adormecimento, né, não é retirado de nós as nossas tendências. Então, esse período da infância é simplesmente para que o ser possa ter a condição de um novo aprendizado. É como Kardec nos fala, é um novo ponto de partida. E para que a gente comece, aproveite essa oportunidade, é justamente na infância que vem os aprendizados novos para o ser. E ele continua dizendo: a partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem. Pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, quer dizer, contidos, né, sonolentos, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. Então, ele está nos explicando o seguinte: nesse momento de adormecimento da consciência, o espírito se torna mais maleável. E nos chamando também, convidando a nós, pais, avós, tios, a ter um cuidado especial nesse momento da infância, porque é esse momento em que a criança começa a desenvolver. Quando a gente vê ali um bebê, né, um bebezinho, até os 3 anos, o processo de conhecimento, de aprendizado da criança é muito acelerado. Até os 3 anos, ele aprende com uma facilidade, tanto que é nesse momento que é instruído aos pais, né, a trabalharem a questão da coordenação, do cognitivo, porque é um momento mesmo de aceleração. É como, vamos dar um exemplo aí de um aparelho celular. Quando a gente pega ali na loja novinho, ele vem totalmente vazio. Então, aos poucos, a gente liga e vai acrescentar ali as informações, né? Ali, colocar os aplicativos, as informações de acordo com o que a gente precisa. E o processo disso é muito rápido. Então, é isso que acontece com a criança. Até mais ou menos 11 anos, há esse aprendizado com mais facilidade.
Quando chega aos 11 anos, não que ele vá deixar de aprender, mas se torna um pouco mais lento esse processo. Por quê? Como Kardec nos explica que as ideias tomam gradualmente o impulso, ou seja, é na fase da pré-adolescência, da adolescência, da juventude, é que volta o patrimônio. Os instintos são liberados. E aí começam, vejam que na pré-adolescência a criança começa a desafiar, ela já começa a impor a vontade dela. Isso aí já é os patrimônios que já estão acordando. Eles não se encontram mais adormecidos. E aí há essa muitas vezes, entra aí em choques, né? Vêm os medos, vêm as dificuldades. Então, quando essa criança, desde pequenininha, é cuidada, é ali passada a ela bases morais, né? Ensinamentos, quando ela vive num ambiente de equilíbrio, de tranquilidade, ela, quando chega a essa fase da vida, ela vai ter condição de se equilibrar mais, até mesmo dos pais conversarem e orientar esses jovens, esses adolescentes. Se não houver esse amparo por parte dos pais, se a criança desde novinha começa ali a experiência em um lar que há muitos gritos, um lar que há briga, um lar que há desequilíbrio, se ela não tem ali por parte dos pais o controle, né? Porque é como aquela arvorezinha que está crescendo. Se você não poda algumas folhas, ela vai se abrir para todos os lados. Então precisa de um direcionamento. E se o pai não cuida disso, se permite, principalmente pais, há desenhos que por muito pareçam ali inocentes, mas trazem mensagens ali que não são muito boas para a criança. Então o pai tem que estar atento a essa base, porque dali é que vai fortalecer essa criança a estar ali, quando vier como Kardec nos diz, né? Esse despertar do seu patrimônio, daquilo que ele traz, ele possa passar essa fase com equilíbrio, como também os pais. E uma outra coisa que nós percebemos, no Kardec nos traz aqui, é que quando a criança, você pega assim, o recém-nascido, e você pega aquela criatura tão inocente, né? Aquela imagem de fragilidade, de inocência, a primeira vontade que você tem é de pegar essa criança e colocar dentro do seu peito, né? Não permitindo que nada aconteça com ela. É um amor tão grande que vai tomando uma proporção ali pelaquela criatura tão frágil. Isso é o quê? Já é a espiritualidade trabalhando. Porque através de estudos que tivemos, nós percebemos que na família, na nossa casa, há encontro de almas, afetos e desafetos. É um encontro, para que através desse amor das afeições sejam diminuídas as diferenças. Então, no momento em que você pega e que pelo seu instinto você se nutre de amor, de querendo proteger aquela criança, há um fortalecimento dos vínculos de afeição e de amor. Consequentemente, uma diminuição aí dos elos de muitas vezes vingança, de muitas vezes aí tristezas e amarguras de uma experiência vivida entre ambos, numa outra existência. Então é uma forma da espiritualidade, né? Uma forma da gente quebrar esses laços aí que existem de sentimentos ruins, através do amor, né? Através do amor. E o fortalecimento também desse amor, quando chega a essa etapa
em que surge ali essas, né, que o ser toma ali essas tendências em que ele carrega, há também por parte dos pais a tranquilidade, né, pelo amor ali adquirido, a tranquilidade de ajudar aquele ser, sem surgir aí uma afronta entre um e outro, né? Aí sempre o pai vai ter aquele manejo, aquela forma de olhar, de ajudar aquela criatura. Por isso é tão importante esse momento da infância, né? Dessa pureza, desse esquecimento das suas tendências. É uma preparação e uma oportunidade para nós, porque no momento em que nós estamos ali no processo de adormecimento de todas as nossas tendências, nós estamos aprendendo coisas novas, e essa base que nós aprendemos, nós levamos conosco para o resto da vida, né? Tem situações que a gente passa, que a gente lembra ali de um conselho do avô, de um conselho do pai, né? Independente da nossa idade, a gente sempre vem à nossa mente, né? Quando a gente surge em situações difíceis. Bom, eu trouxe aqui para nos ajudar também uma mensagem de Emmanuel, do livro Ideal Espírita. E Emmanuel, ele vai nos dizer assim, ele inicia essa mensagem chama Sejamos Simples, e ele inicia essa mensagem com a passagem de Lucas, no capítulo 18 e 16, que também está registrada essa fala de Jesus: deixai vir a mim os pequeninos, e não impeçais, porque deles é o reino dos céus. E Emmanuel, então, ele vem nos dizendo: surge o progresso da sucessão constante de labores variados em todas as frentes de atividade humana. Um esforço acompanha o outro, um objetivo mais aperfeiçoado modifica os movimentos da criatura. Vida após vida, geração a geração, a humanidade caminha recebendo luz e burilamento. Toda a vida futura, no entanto, depende inevitavelmente da vida presente, como toda colheita próxima se deriva da sementeira atual. Então, nessa primeira parte da mensagem de Emmanuel, ele vem nos falar sobre esse processo nosso da evolução, da renovação, de aprendizado. Todo esse processo, ele requer um trabalho árduo e constante. Mas ele diz também que em todo esse processo de aperfeiçoamento, independente do tempo, né, das reencarnações, em todo o tempo da nossa existência, nós somos amparados. Então ele diz aqui, vida após vida, geração a geração, nós vamos encontrar situações para o nosso burilamento. Então aí são as provas, né? Nós vamos encontrar dificuldades, e essa dificuldade é para o nosso aprendizado, para o nosso burilamento. Mas ele nos diz também que em todas as situações recebemos luz. E esse receber luz é que em todas as situações não estamos sozinhos. Em todas as situações nós temos como e condição de vencer, se acreditarmos, se confiarmos, porque não estamos sozinhos. E ele lembra também, né, que toda a vida futura depende inevitavelmente da vida presente. Então ele nos lembra aí que depende da nossa escolha, depende de como vamos escolher passar pela esse processo de aprendizado, e isso refletirá na nossa vida futura. Lembrando aí
a lei de ação e reação, né? E ele continua a nos dizer assim: a infância significa, por isso, as vibrações da esperança nos dias por vindouros, muito embora a fragilidade com que se caracteriza. A ingenuidade dos pensamentos e a meiguice dos modos dão à criança os traços da virgindade sentimental necessária ao espírito para galgar os estágios superiores da evolução. Eis porque o Senhor, com muita propriedade, elegeu a infância, o símbolo da pureza indispensável, a sustentação do ser na vida maior. Já perceberam a criança? A criança, ela é muito autêntica, né? Quando ela gosta, quando ela não gosta, ela demonstra. A gente passa até vergonha às vezes, né? Porque ela demonstra mesmo, não quero, não vou, né? É assim. E é a autenticidade aí dela. A criança, ela não mascara, a criança, ela não mente, né? A criança a pureza, na sua pureza, na sua simplicidade, é aquele ser que você, às vezes, tem que intervir. Você coloca, às vezes, na cadeirinha do pensamento, né? Vamos pensar um pouquinho as ações que você fez. Por um momento, ela pode sentir até brava, né? Ficar ali um pouquinho agitada, ficar brava. Mas quando você chega perto e que você vai conversar, muitas estende ali o bracinho, te abraçam, né? Como se nada tivesse acontecido. Quantas vezes, né, na escola, conversa com seu filho, né? Ele tá ali meio na briga ali com um coleguinha, aí no outro dia já estão ali de amores, um abraçando o outro. Ou seja, a criança, ela não guarda rancor. A criança, ela não é movida pela vingança, como o ser já amadurecido, né? Quando essas tendências nos chegam, porque a gente tem essa tendência, a pessoa nos faz mal às vezes, a primeira coisa que a gente pensa, não vai ver, deixa mais tarde, vai ter troco. Criança não é assim. Então é isso que ele está falando, é essa virgindade sentimental que ele coloca aqui. É assim que devemos nos portar. E ali nós começamos a entender o porquê que Jesus nos pede para se assemelhar às crianças, né? Para permitir que esses aprendizados venham até nós, mesmo na nossa fase madura. A gente tem a consciência que nós somos espíritos imperfeitos em processo de aprendizado e permitir que esse aprendizado nos chegue da melhor forma, né? Abrir o nosso coração para ele e não acharmos que somos donos da verdade, porque isso aí já é trabalho do orgulho, do egoísmo, da vaidade, né? E é isso que devemos evitar. E ele continua a nos dizer: no período infantil encontramos as provas irrecusáveis de que as almas possuem no âmago de si mesmo as condições potenciais para a angelitude. Então, se nesse processo de adormecimento das nossas tendências, né, dos nossos impulsos, nesse processo de adormecimento, a gente tem condição de aprender coisas novas para o nosso progresso, isso já nos mostra que, se quisermos, e inclusive, eu digo que não deve haver no vocabulário de um cristão a palavra não consigo, né? Nós devemos sempre utilizar a expressão eu consigo, porque sempre tem comigo um ser que me olha. Deus sempre está comigo, né? Então essa deve ser a palavra de um cristão, porque muitas vezes, por essa expressão eu não consigo, eu estou fraco, eu não vou conseguir, eu não dou conta, nós acomodamos e não queremos mudar,
E aí vem o estacionamento do ser. Nós não permitimos esse aprendizado que precisamos ter, né? E ali ele continua nos dizendo: no reino de Deus, ninguém cresce para a maldade. Urge, pois, sabamos viver com a simplicidade dos pequeninos, na rota da madureza, renunciando às expressões inferiores do egoísmo e do orgulho, da astúcia e da crueldade, que tantas vezes nos ocultam nos gestos de fidalguia aparente. Sejamos simples, vivendo bem espontâneo. Observa, portanto, em ti os sinais positivos que conservas da infância, como índice de valores morais para a excursão monte acima. Sê criança em relação ao mal que perturba e fere, realizando a maturação de teus sentimentos na criação do amor puro, porque somente no amor puro encontraremos acesso à eterna sublimação a que estamos destinados. Emmanuel. E para finalizar, né, a minha participação, eu gostaria só de trazer aqui também no livro no Evangelho, quando Kardec finaliza o item 4, nos dizendo assim: o Espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, e assim Jesus está com a verdade, quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Então ele vem nos dizendo aí, olha, quando Jesus se refere a que nós devemos nos assemelhar, é esse sentimento, é essa permissão, é essa postura de aprendizes que temos que ter na nossa vida. Que Jesus nos abençoe. Meus caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, ensinou-nos Jesus que o orvalho, quando cai e repousa num lírio alvo, é diamante celeste. Mas quando ele cai na poeira da estrada, ele vira uma gota lamacenta. Nós estamos aqui hoje falando do capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a pureza do coração, sobre a simplicidade e a pureza do coração. E Jesus, como nós vimos na explicação da Luciana, ele toma como exemplo a pureza das crianças. E nos mostra, 2000 anos depois, já com a ajuda do Consolador prometido, que as criaturas, embora possuindo um espírito multimilenar, quando reencarnam e estão na condição de crianças, por um ato de misericórdia das leis divinas, nós ostentamos para a vida, naquele instante, momentos de pureza, momentos de simplicidade, momentos de doçura. E é esse o exemplo que Jesus se valeu para mostrar à humanidade inteira que esse é o objetivo que nós temos que perseguir, mesmo na condição de criaturas já amadurecidas pelo tempo da vida, verificando o exemplo dos infantes, para tentarmos nos transformar em criaturas puras, humildes e simples, para permitir que o orvalho dos ensinamentos do Cristo e das leis de Deus caiam e encontrem em nós
o lírio do campo e se transformem em diamantes celestes em contato com a nossa pureza interior. Ah, mas como conseguir isso? Essa é a questão. E essa questão, meus irmãos, caríssimos irmãos, ela foi colocada um dia por Sara, amiga da família de Pedro. Quando Jesus, naquelas célebres reuniões na casinha de Pedro, à beira do lago de Cafarnaum, durante os cultos do Evangelho do Lar, ela então, e essa página está complementando o nosso estudo dessa tarde, ela então, em plena conversação, pergunta para Jesus que, embora ela tivesse a ideia do reino de Deus em sua vida, ela entendia que essa ideia extremamente sublime, mas ela tinha dúvida de como começar essa ideia dentro do seu coração. Ela desejaria ser fiel a essa centelha divina que a Boa Nova trazia a todos, especialmente no cultivo do amor e do perdão. Ela disse ao Cristo com muita franqueza e com muita simplicidade naquele momento que ela desejaria muito ser fiel a esses princípios, mas que infelizmente ela ainda se sentia presa, acorrentada a velhas e antigas normas que ela então já compreendia como sendo equívocos da vida. Disse Sara a Jesus que ela não conseguia perdoar aqueles que a ofendessem, que ela não conseguia entender uma vida em que nós teremos que trocar as nossas vantagens pessoais pelos interesses dos outros, como Jesus ensinava. Ela dizia ser extremamente apegada aos bens que ela possuía e muito, mas muito ciumenta de tudo que lhe cercava e que ela entendia como sendo sua propriedade. A dama confessava todas essas situações com toda a simplicidade, muito embora desapontada, como quem encontra obstáculos quase invencíveis, muito embora reconhecesse a necessidade de ultrapassá-los. Pedro deu um pitaco naquela conversa e disse para ela: minha filha, para você conquistar isso, você precisa ter boa vontade. E depois que Pedro disse isso, os presentes ali, aquela reunião na casa de Pedro, todos olharam para Jesus, aguardando, numa ansiosa expectativa, qual seria o seu pronunciamento. Jesus então toma a palavra de maneira simples, utilizando exemplos da vida das pessoas naquela ocasião em que o mundo vivia uma situação de quase absoluto primitivismo, e para então fazer com que suas lições não apenas fossem compreendidas por aquelas pessoas simples, mas mirando o mundo que no futuro, apesar de toda a conquista da ciência, só compreenderia como só compreende os ensinos que são simples e que nos chegam aos corações, como contraponto à complicação em que nós transformamos as nossas vidas ao passar de todos esses séculos depois do advento do cristianismo. Jesus então pergunta: Sara, qual o serviço fundamental da sua casa? A Sara era casada com Benjamim, e o Benjamim era um criador de cabras. Então, depois que Jesus pergunta isso, ela responde muito simplesmente: o serviço da minha casa, Senhor, é a criação de cabras. Jesus então continua perguntando: então, Sara,
Como que você procede para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Senhor, respondeu a interpelada, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente a vasilha em que ele será depositado. Se qualquer sujeira ficar na ânfora, ou seja, na vasilha, em breve, todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e continuou explicando. Assim, minha filha, é a revelação celeste nos corações humanos. Se nós não purificarmos o vaso da nossa alma, o conhecimento, ou seja, a gota de orvalho que cai do céu, e o conhecimento na forma dessa gota de orvalho, não obstante superior, confunde-se com as sujidades do nosso íntimo, como que se degenerando e reduzindo a proporção dos bens que poderíamos colher. Então, se nós recebemos as leis de Deus, os ensinamentos contidos no Evangelho de Jesus, mas eles chegam, encontram o nosso íntimo cheio de problemas, cheio de sujidades e detritos espirituais, é evidente que esses ensinos não encontrarão a luminosidade necessária para que eles possam realmente nos iluminar. Em verdade, ensinou Jesus a Sara, né? Moisés e os profetas foram valorosos promotores e portadores das mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para receber essas verdades divinas. É por isso que os nossos contemporâneos, olha que beleza, essa percepção do Cristo já naquele tempo. É por isso, sabe, que os nossos contemporâneos e os nossos também, passados 20 séculos, são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como um alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. A pequena assembleia, na sala de Pedro, recebia a lição sublime e singela, comovidamente, sem qualquer interferência verbal. Jesus, porém, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora, que o interpelara, e concluiu generoso, voltando aqui ao início da nossa participação. O orvalho do lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não se esqueças dessa verdade simples e clara da natureza. Meus queridos irmãos, minhas caríssimas irmãs, Kardec, na questão 895 do Livro dos Espíritos, fez a seguinte pergunta aos espíritos da verdade: postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, ou seja, colocando de lado aqueles defeitos e os vícios que nós já sabemos que a gente não pode cometer, pergunta de Kardec,
Qual o sinal mais característico da imperfeição? O que mais caracteriza a imperfeição nas nossas vidas? Veja, meus irmãos, a resposta dos Espíritos. O interesse pessoal. Ponto. E continuo. Frequentemente, as qualidades morais são como um objeto de cobre. A douradura não resiste à pedra de toque. Veja que profundo isso. Nós temos todos qualidades morais, todos nós, como conquistas que nós trazemos em nosso patrimônio espiritual já há tantos e tantos séculos de reencarnações sucessivas. Mas se nós formos ainda, em alguma medida, egoístas, essas qualidades, meus irmãos, como diz aqui os Espíritos, são como uma douradura de cobre. Qualquer coisa as arranha. Se o nosso interesse pessoal, o nosso egoísmo, as nossas conveniências, a nossa opinião, o nosso patrimônio, a nossa vida estiver sempre, em todas as situações, à frente da necessidade do amor ao próximo, nós teremos apenas virtudes possíveis de ser arranhadas. Porque a pessoa, ao defender o seu interesse pessoal, muitas vezes ela vai à morte. É ou não é? A pessoa, quando quer defender aquilo que lhe pertence, por tão pouco tempo de uma existência aqui na Terra, ela busca todos os meios possíveis e imagináveis para poder defender, muitas vezes, bens perecíveis. Isso significa que nós não temos que ter o devido dever de guarda com aquilo que Deus nos emprestou por algum tempo? É claro que nós temos. É a lei da conservação. O que nós não podemos é transformar a conquista desses bens como prioridade única e absoluta em nossas vidas. E para isso vale o que for preciso. Essa é a diferença. Se nós não sabemos, em paralelo à vida que Deus nos proporcionou, compreendemos a necessidade dos nossos semelhantes como objetivos também necessários e importantes em nossas vidas, nós temos a douradura de cobre em nossas virtudes. Qualquer arranhão nesses nossos interesses pessoais, nós mostramos muitas vezes todos aqueles defeitos e dificuldades que são guardados por nós quando em alguma medida nós somos egoístas. É por isso que a Sara, amiga da família de Pedro, disse: olha, eu não consigo compreender a boa nova, embora eu reconheça não só a necessidade, mas embora eu reconheça como ela é importante, maravilhosa em minha vida. Mas eu não sei ainda, conforme ela nos disse, eu não sei ainda, não consigo deixar o ciúme de lado, eu não consigo deixar o egoísmo absoluto de lado, eu não consigo abrir mão de nada que me pertence, eu não consigo abrir mão dos meus pontos de vista, eu sou ciumenta. E aí é como a boa nova, pingando como a gota de orvalho no coração daquela mulher, e encontrando ali os detritos que fazem, que dizem respeito à sua vida íntima, acabam se perdendo. Por isso que Jesus perguntou a ela: como que você faz para manter a pureza do leite que você escolhe na atividade profissional da sua família? Tem que limpar a vasilha. Então, meus irmãos, nós também precisamos limpar a vasilha dos nossos corações, especialmente do egoísmo. É difícil, mas precisa ser feito.
E só a doutrina espírita nos explica isso de maneira absolutamente equilibrada, absolutamente clara. De maneira que nós, aqui ninguém precisa sair feito maluco, jogando pela janela aquilo que conquistou com o seu trabalho. Mas distribuir os bens da vida significa que nós possamos compartilhar tudo aquilo que de bom nós temos. Parte, por que não, daquilo que amealhamos com o nosso trabalho, ainda pequena, em prol do nosso semelhante. Mas uma grande parte dos nossos sentimentos e do nosso tempo em prol daqueles que sofrem. Por que não visitar um doente? Por que não visitar alguém que esteja recluso? Por que não visitar o lar de um amigo, de uma amiga? Por que não pedir perdão? Por que não buscar um entendimento com um colega de trabalho? Por que não amealhar um entendimento dentro do próprio lar? São essas as virtudes que nos auxiliam a combater o egoísmo dentro dos nossos corações e nos faz receber a mensagem divina sem conspurcá-la, sem sujá-la, fazendo que ela permaneça com a maior pureza possível dentro de nós e, portanto, nos iluminando. Irmão X conta uma história linda, maravilhosa, que eu vou aqui dividir com vocês. Muitos irmãos já ouviram a gente contar essa história aqui nos nossos estudos de terças, sábados, etc. Mas conta uma história que é o seguinte: lá no mundo espiritual, no limiar de um local onde Jesus habita, portanto, nos limites inferiores de um lugar muito elevado, reuniram-se diversos representantes das religiões de todo o planeta. Criaturas que foram aqui na Terra, religiosos, do Oriente e do Ocidente, não apenas sábios, mas como também bons. Voltariam ao mundo, conforme nos narra o irmão X, para prosseguirem a tarefa, a obra de amor em que se acostumaram na última encarnação. No entanto, eles foram convocados pelos poderes angélicos para poderem excursionar, para poderem conhecer felizes as vizinhanças do lar divino, onde o nosso Senhor Jesus habita, nos auxiliando a todos aqui da terra. Bem-aventurados pela glória e pela bondade, constituíam provisoriamente no céu toda uma assembleia de beleza e de sabedoria. Missionários ocidentais ostentavam vestes imponentes, lembrando as instituições religiosas a que haviam pertencido, enquanto os santos do Oriente exibiam túnicas liriais. Veneráveis sacerdotes das igrejas católicas e protestantes confundiam-se com patriarcas judeus e budistas. Admiráveis seguidores de Confúcio e grandes, ilustres devotos de Maomé entendiam-se uns com os outros. Já pensou o dia que nós conseguimos isso aqui na Terra? Muito acima das interpretações humanas tendentes à discórdia. Enfim, alcançavam a suprema união na esfera dos princípios. Enfeitavam-se cada um com a mensagem simbólica dos templos que representavam: anéis, cruzes, cajados, auréolas, colares, medalhas,
e outras insígnias, ou seja, outros símbolos preciosos, e destacavam-se do linho e da púrpura, da seda e do ouro, faiscando ao sol em que se banhavam. Então estavam ali, meus irmãos, naquele local do mundo espiritual, próximo às esferas que Jesus habita, todos aqueles veneráveis representantes das religiões do mundo, num congraçamento verdadeiramente superior. Entretanto, um daqueles ali presentes destoava-se ou destoava do brilhante conjunto. Era um antigo servidor do deserto que não se filiara à igreja alguma. Ibrahim al-Mandeb fora apenas um devotado irmão dos infelizes que vagueavam nas planícies arenosas da Arábia. Não possuía nenhum sinal que eu recomendasse ao respeito e à consideração. Trazia os pés descalços, enxaga e pó. Na veste rota, mostrava as manchas sanguinolentas das crianças feridas que ele havia aconchegado de encontro ao peito. As mãos magras e ásperas pareciam forradas em couro de camelo, tão calejadas se achavam no rude trabalho de assistência aos viajantes perdidos. Os cabelos grisalhos e imundos falavam de longas peregrinações sob a tempestade, e o rosto enrugado e rijo era a pesada moldura de 2 olhos belos e lúcidos, mas encovados e tristes, guardando as pavorosas visões das dores alheias que ele havia socorrido, abnegado e atento. Isolado no festim, o ancião notou que 2 anjos examinavam a assembleia e faziam anotações num pergaminho celestial. Depois de analisarem todos os presentes, um por um, abeiraram-se então dele, estranhando-lhe a presença desagradável. Amigo, interrogou um dos anjos, a que igreja pertenceste na terra? Para que a pergunta? Inquiriu o forasteiro com humildade. É que o Senhor, meu amigo, deseja entender-se com um dos visitantes do lar divino, e nós estamos aqui relacionando, por ordem dele, os nomes daqueles que mais profundamente o amaram neste mundo. Então, meus amigos, não se preocupem comigo, clamou o anônimo beduíno. Nunca, jamais pude consagrar-me ao culto do Senhor e, sinceramente, ignoro até mesmo a razão porque fui guindado até aqui. Quando não posso, de forma alguma, ter lugar entre os eleitos da fé. O anjo, então, estranhando a resposta, me perguntou: que fizeste entre os homens? Que o Senhor me perdoe a ingratidão e a dureza, suspirou o velhinho. Mas o sofrimento dos meus irmãos não me deu a oportunidade de pensar nisso. Nunca pude refletir na sublimidade do paraíso, porque o deserto estava repleto de aflições e de lágrimas. Vendo que o estranho peregrino prorrompera em pranto, o anjo, que se mantivera silencioso, opinou compreensivo. Bom, em verdade, não podemos situar-te
na relação dos que amaram o benfeitor eterno. Mas ainda assim, colocaremos aqui o teu nome no pergaminho como alguém que amou imensamente os seus semelhantes. Um ancião, mergulhando a cabeça nas mãos ossudas, soluçou reconhecido, enquanto os companheiros presentes comentavam o estranho procedimento daquele que fizera bem, sem se lembrar sequer da existência de Deus. Contudo, depois de longos minutos de expectativa, vasto grupo de mensageiros divinos penetrou o pátio interno daquela instituição, enfeitado de flores e cânticos de júbilo, trazendo uma larga faixa com o nome grafado em caracteres de luz. Era o nome do velho Ibrahim Almandeb. Pretendia o Senhor conversar com ele. Essa, meus irmãos, era a dificuldade de Sara. E, sinceramente, é a nossa também, em alguma medida. Graças a Deus, nós já encontramos na fé a oportunidade do rumo a tomar a seguir. Nós já somos capazes de deixar no sábado, por exemplo, instantes de lazer, de alegria, com a família ou com amigos. Nós já somos capazes de deixar para trás no sábado momentos de repouso, ou até da realização dos nossos gostos pessoais, para virmos aqui estudar o Evangelho. Isso é uma bênção inenarrável nas nossas vidas. Será que nós somos capazes de avaliar o que nós estávamos fazendo em momentos como esse, em 2 ou 3 vidas atrás? É bom que nós não lembremos, nenhum de nós, mas já estamos aqui, de mãos dadas com o Evangelho de Jesus, procurando, como Sara, o caminho da nossa autoiluminação. E aí Jesus vem, toma o exemplo das crianças, manda que nós sejamos puros iguais a elas, para que possamos compreender a sua boa nova. E a maneira efetiva de nós não macularmos os ensinos que o Cristo nos encaminha sob as ordens de Deus. É preciso que os nossos corações, aos poucos, sejam aliviados do egoísmo que em alguma medida ainda está presente dentro de nós. Que os nossos interesses pessoais, que ainda existem, e acredito que ainda existirão por algum tempo, até que nós compreendamos o que significa verdadeiramente uma irmandade constituída aqui na terra, em que todas as criaturas, independente da religião, da cor, da situação econômica ou intelectual, se irmanem, se abracem e se ajudem. Até lá, é preciso que nós façamos isso onde quer que nós atuemos, a começar dos nossos lares. Reflitamos as nossas opiniões que ainda trazem algum tipo de egoísmo. Reflitamos nas nossas decisões que ainda trazem algum tipo de egoísmo. Reflitamos nas nossas atitudes que ainda carregam alguma quantidade de egoísmo. E saibamos de maneira firme e destemida, meus irmãos, que se nós conseguirmos também encontrar um tempo em nossas vidas para vivermos para o nosso semelhante, todo o conhecimento que a doutrina espírita tem proporcionado a todos nós e que tem significado para nós uma bênção inenarrável,
todo esse conhecimento encontrará um campo íntimo mais apropriado para que ele efetivamente seja causa da nossa real e verdadeira transformação. Que Jesus abençoe a todos aqui presentes. Que na hora da prece que vamos fazer agora, ao elevarmos os pensamentos ao Senhor, peçamos aos nossos amigos espirituais que nos curem, que nos auxiliem, que nos ajudem em nossas vidas, em nossos lares, nos nossos caminhos. Eles estão aqui. E as leis divinas se compadecem daqueles que humildemente erguem os braços ao Pai e pedem misericórdia. Que Jesus nos abençoe, meus caríssimos irmãos e irmãs. Vou pedir ao nosso querido e amado irmão Evandro que recite a prece no final dessa tarde. Querido Mestre Jesus, nós nos sentimos extremamente agradecidos, Senhor, pelos ensinamentos da tarde. São capítulos da Lei de Evolução e Progresso. E essa tarde foi-nos explicada através do Consolador prometido, através da humildade, da simplicidade, da pureza de coração. Hoje, graças ao Consolador prometido, nós sabemos, Senhor, que somos criaturas imperfeitas, necessitados de amparo, de assistência. Por isso pedimos aos nossos benfeitores espirituais que estejam sempre ao nosso lado, nos inspirando a essas lições que representam para nós a evolução, o progresso que todos nós necessitamos. Pedimos, Senhor, que as vossas bênçãos se estendam a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Pedimos que essas bênçãos sejam extensivas aos nossos lares, aos nossos parentes, aos hospitais, aos cancerosários, aos leprosários, aos manicômios, aos presídios, aonde houver dor, aflição, padecimento, que um emissário seu esteja sempre presente, levando consolo, a resignação e a paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. Devolvemos a palavra ao nosso querido irmão Euler, para que ele possa encerrar a reunião da tarde. E em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos encerrando os nossos estudos evangélicos dessa tarde, na santa e bendita paz do Senhor. Já teremos o início dos trabalhos do passe, cuja fila será formada aqui no salão. Boa tarde a todos.